Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje, sexta-feira da Paixão, né? Sexta-feira Santa, o dia em que fazemos lembrança, né, da morte de Jesus, da chegada de Jesus ao Calvário, né, de todo o sofrimento dele e a morte dele às 3 horas da tarde. Então, a gente está aqui para fazer a nossa meditação de hoje, né? O Evangelho, ele é narrando o que aconteceu ali naquele dia, né? E a gente faz lembrança dentro da nossa vida, dentro da nossa casa, a gente faz lembrança dessa passagem, né? E aqui a gente aproveita para falar um pouco sobre esse dia santo, né? Sobre a Semana Santa. O que poderíamos ter feito, né, que a gente não fez, né? A gente tivemos essa semana que passou como uma semana normal, que na verdade não era uma semana normal, era uma semana de meditação, uma semana para a gente ver ali, rever, né, os dias que antecedia este dia de hoje, né, que é a Sexta-feira Santa. Então tudo aquilo que Jesus passou, tudo aquilo que ele ensinou, não é? A ceia, o lava-pés, né? E de segunda-feira até hoje, tivemos muita coisa, né, para que a gente pudesse relembrar e mudar dentro de nós também, né? Então a gente vai ver agora. Então, hoje o Evangelho está em João, né? No livro de João, capítulo 18, versículo do 1 ao 19, do 1 ao 19, e do 19 ao 42. A gente vai dar sequência. É um evangelho estendido, né? Jesus se entrega livremente. Tendo dito isso, Jesus saiu com seus discípulos e foi para o outro lado do riacho do Cedron, onde havia um jardim. Ele entrou no jardim com os discípulos. Jesus já tinha se reunido aí muitas vezes com seus discípulos. Por isso, Judas, que estava traindo Jesus, também conhecia o lugar. Judas arrumou uma tropa e alguns guardas dos chefes dos sacerdotes e fariseus e chegou ao jardim com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, sabendo tudo o que lhe ia acontecer, saiu e perguntou a eles: quem é que vocês estão procurando? Eles responderam: Jesus de Nazaré. Jesus disse: sou eu. Judas, que estava traindo Jesus, também estava com eles. Quando Jesus disse: sou eu, eles recuaram e caíram no chão. Então Jesus perguntou de novo: quem é que vocês estão procurando? Eles responderam: Jesus de Nazaré. Jesus falou: já lhes disse que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixem os outros ir embora. Era para se cumprir a escritura que diz: não perdi nenhum daqueles que me deste. Simão Pedro tinha uma espada, desembainhou a espada e feriu o empregado do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome do empregado era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: guarde a espada na bainha. Por acaso não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então a tropa, o comandante e os guardas das autoridades dos judeus prenderam e amarraram Jesus. A primeira coisa que fizeram foi levar Jesus até Anás, que era sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Caifás é aquele que tinha dado um conselho aos judeus: é preciso que um homem morra pelo povo. Simão Pedro e o outro discípulo seguia Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Mas Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a porteira
e levou Pedro para dentro. A empregada, que tomava conta da porta, perguntou a Pedro: Você não é também um dos discípulos desse homem? Pedro disse: Eu não. Os empregados e os guardas estavam fazendo uma fogueira para se esquentar, porque fazia frio. Pedro ficou se esquentando junto com eles. Então o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito dos seus discípulos e do seu ensinamento. E Jesus respondeu: Eu falei às claras para o mundo. Eu sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Não falem nada escondido, porque você me interroga. Pergunte aos que ouviram o que lhes falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que estavam aí deu uma bufetada em Jesus e disse: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Jesus respondeu: Se falei mal, mostre o que há de mal. Mas se falei bem, por que você bate em mim? Então Anás mandou Jesus amarrado para o sumo sacerdote Caifás. Simão Pedro ainda estava lá fora se esquentando. Perguntaram a ele: Você também não é um dos discípulos dele? Pedro negou: Eu não. Então, um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, disse: Por acaso eu não vi você no jardim com ele? Pedro negou de novo. E na mesma hora o galo cantou. De Caifás, levaram Jesus para o palácio do governador. Era de manhã, mas eles não entraram no palácio, pois não queriam ficar impuros, para poderem comer a ceia pascal. Então Pilatos saiu para fora e conversou com eles. Que acusação vocês apresentam contra esse homem? Eles responderam: Se ele não fosse malfeitor, não teríamos trazido até aqui. Pilatos disse: Encarregue-se vocês mesmos de julgá-lo conforme a lei de vocês. Os judeus responderam: Não temos permissão de condenar ninguém à morte. Era para se cumprir o que Jesus tinha dito, significando o tipo de morte com quem ele deveria morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Você diz isso por si mesmo, ou foram outros que lhes disseram isso a meu respeito? Pilatos falou: Por acaso eu sou judeu? O teu povo e os chefes dos sacerdotes te entregaram a mim. O que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue às autoridades dos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então és rei? Jesus respondeu: Você está dizendo que eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para dar testemunho da verdade. Todo aquele que está com a verdade ouve a minha voz. Pilatos disse: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro das autoridades dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nele nenhum motivo de condenação. Contudo, existe um costume entre vocês que eu lhes solte alguém na Páscoa. Vocês querem que eu lhes soltem o rei dos judeus? Então eles começaram a gritar de novo: Ele não! Solte Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos pegou Jesus e o mandou flagelar. Os soldados trancaram uma coroa de espinho e o colocaram na cabeça de Jesus, vestiram Jesus com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: Salve o rei dos judeus, e lhes davam bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse: Vejam, eu vou mandar trazer aqui fora o homem para que vocês saibam que não encontro nenhuma culpa nele. Então Jesus foi para fora, levava a coroa de espinho e o manto vermelho. Pilatos disse-lhe: Eis o homem. Vendo Jesus, o chefe dos sacerdotes
E os guardas começaram a gritar: crucifique, crucifique. Pilatos disse-lhes: encarreguem-se vocês mesmos de crucificá-lo, pois eu não encontro nenhum crime nele. Os judeus responderam: nós temos uma lei, e segundo a lei ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Quando ouviu essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Pilatos entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus ficou calado. Então Pilatos perguntou: não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: você não teria nenhuma autoridade sobre mim se ela não lhe fosse dada por Deus. Por isso, aquele que me entregou a você tem pecado maior. Por causa disso, Pilatos se esforçava para soltar Jesus. Mas os judeus gritavam: se você soltar esse homem, você não é amigo de César. Todo aquele que pretende ser rei se coloca contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora, fez que Jesus se sentasse numa cadeira de juiz, no lugar chamado Pavimento, que em hebraico se diz Gabatá. Era a véspera da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: aqui está o rei de vocês. Eles começaram a gritar: fora, fora, crucifique. Pilatos perguntou: mas eu vou crucificar o rei de vocês? Os chefes dos sacerdotes responderam: não temos outro rei além de César. Então, finalmente, Pilatos entregou Jesus a eles para que fosse crucificado. Eles levaram Jesus. Jesus carregou a cruz nas costas e saiu para um lugar chamado Lugar da Gaveira, que em hebraico se diz Golgota. E aí crucificaram Jesus com outros 2 homens, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos mandou também escrever um letreiro e colocou na cruz, e estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os chefes dos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: não deixe escrito o rei dos judeus, mas coloque: esse homem disse: eu sou o rei dos judeus. Mas Pilatos respondeu: o que escrevi está escrito. Quando crucificaram Jesus, os soldados repartiram as roupas dele em 4 partes. Uma parte para cada soldado. Deixaram de lado a túnica. Era uma túnica sem costura, feita de uma peça única, de cima até embaixo. Então eles combinaram: não vamos repartir a túnica, vamos tirar a sorte para ver a quem fica. Isso era para se cumprir a escritura que diz: repartiram minha roupa e sortearam minha túnica. E foi assim que os soldados fizeram. A mãe de Jesus, a irmã da mãe dele, Maria de Cleófas, e Maria Madalena estava junto à cruz. Jesus viu a mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava. Então disse à mãe: mulher, eis aí o seu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a sua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo a recebeu em sua casa. Depois disso, sabendo que tudo estava realizado para que se cumprisse a escritura, Jesus disse: tenho sede. Havia aí uma jarra cheia de vinagre, amarraram uma esponja ensopada de vinagre numa vara e aproximaram-se a esponja da boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: tudo está realizado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era dia de preparativo para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque esse sábado era muito solene para eles. Então pediram que Pilatos mandassem quebrar as pernas dos crucificados e os tirassem da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois, não está focando aqui, de um e depois o outro.
que estava crucificado com Jesus, e se aproximaram de Jesus, vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado lhe atravessou o lado com uma lança, e imensamente saiu sangue e água. E aquele que viu o testemunho e o seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que diz a verdade, para que também vocês acreditem. Aconteceu isso para que se cumprisse a escritura que diz: não quebraram nenhum osso dele. E outra passagem que diz: olharão para aquele que transpassaram. José de Arimateia era discípulo de Jesus, mas às escondidas, porque ele tinha medo das autoridades dos judeus. Depois disso, ele foi pedir a Pilatos para retirar o corpo de Jesus. Pilatos deu autorização. Então ele foi e retirou o corpo de Jesus. Nicodemos também foi. Nicodemos era aquele que antes tinha ido de noite e encontrar-se com Jesus. Levou mais de 30 quilos de uma mistura de mirra e resina perfumada. Então eles pegaram o corpo de Jesus e o enrolaram com pano de linho junto com os perfumes, do jeito que os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus fora crucificado havia um jardim, onde estava o túmulo, em que ninguém ainda tinha sido sepultado. Então, por causa do dia de preparativos para a Páscoa e porque o túmulo estava perto, lá colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, pessoal, o evangelho é um pouco grande, né? Mas é a narrativa do que aconteceu na sexta-feira da morte de Jesus, né? Então é uma coisa muito bem explicada, todo mundo que lê entende, né? E aqui a gente pode ver algumas passagens que elas estão separadas, né? Que a gente medita durante a palavra de Deus. A gente sempre chega nessa passagem, né? A passagem que Pedro negou Jesus, a passagem de Maria na cruz, onde Jesus deixa Maria como nossa mãe, né? Então é nesse evangelho aqui que a gente vai encontrar isso aqui. Então a gente encontra o negar de Pedro, a fraqueza de Pedro que está em nós também somos fracos, negamos Jesus, desobedecemos, não é? E a gente também vê aqui a passagem de Maria na cruz, quando ele nos dá ela como mãe, não é? A palavra diz que lá estava o discípulo que ele mais amava, né? A gente percebe que não tem assim o nome do discípulo, mas a gente sabe que era João, não é? Não é porque ele mais amava João, ele amava todos de uma só forma, né? Mas vamos se dizer que João era aquele discípulo que estava mais perto, era aquele discípulo que era mais carinhoso, né? Que chegava, dava, vamos se dizer, trazendo para a nossa vida, era aquele filho que chega, que dá um beijo, que tá sempre ali do seu lado, tá sempre perguntando, mãe, como é que a senhora tá, tal. Então, tem um filho que ele é mais, né, carinhoso, e nem por isso a gente ama mais um do que o outro. Mas existe uma diferença, né? Então vamos se dizer que João era esse filho, né? Então por isso a palavra diz o filho mais amado. Não, o discípulo mais amado. Só que, por que a palavra narra o discípulo mais amado, né? Porque nesse lugar a gente coloca o nosso nome, não é? O nosso nome, porque nós somos amados por Deus com um amor único. Né? Ele nos ama de uma forma só, todos os filhos de um jeito só, mas é um amor ágape, é um amor único. E hoje a gente relembra o tamanho desse amor, né? É ele se fazer ali na vontade do Pai para nos salvar, para nos trazer a salvação, né? E é justamente aí que a gente entra, não é? O que a gente faz para retribuir tudo isso? Nada, né? Nós não fazemos nada para retribuir
toda essa dor que Jesus passou, todo o seu sangue derramado, todo o seu sofrimento por nós, para nos salvar. Muitos acham, né, que morreu, se converter, já está salvo, né? Sabemos muito bem de onde vem essa ideia aí, né? Que vai ter um sono, que vai, entendeu? E não, a gente sabe que não é bem assim. A gente sabe que Jesus, ele morreu por livre e espontânea vontade para nos salvar, né? Mas para isso já estava deixado ali escrito os mandamentos de como a gente deveria viver, para que a gente possa chegar a essa salvação, né? A gente não vai ganhar a salvação do nada, seria muito bom, né? Jesus morrer daquela forma, perdendo todo o seu sangue, não é? O sangue vira água. Na passagem aqui que furam o coração dele, sai água, né? Então, para você ver. E a gente pecar, a gente desobedecer, a gente fazer e acontecer, e quando a gente morrer, se a gente levantar a mão, a gente aceita Jesus, a gente já está salvo. Seria tão bom, né, que fosse assim, mas infelizmente não é assim, né? A gente tem que fazer a nossa caminhada aqui para que a gente possa encontrar essa salvação, né, no dia que tiver escrito lá, para a gente chegar até lá, né? Então existe uma caminhada, existem os mandamentos, é como se fosse, eu costumo dizer, é como se fosse uma tarefa de casa que a gente trazia da escolinha, né? Que a gente trazia da escola para fazer em casa. Então nós temos uma cartilha a seguir antes da gente receber essa salvação. Ela é certa, a promessa foi feita, ela é certa. Jesus morreu por nós, né? Por tanto amor. E aí a gente chega a meditar, né? O que fazemos, né? Somente agradecer. Ah, Senhor, obrigado. Muito obrigado porque o Senhor morreu por mim, assim, porque o Senhor me salvou. Será que só isso basta? Não, Ele quer mais de nós. Ele quer a nossa entrega, Ele quer o nosso temor. Temor não é temor de medo. Eu preciso ter medo de Jesus. Não, é temor de obediência. Eu preciso entender que eu tenho um pai na terra, mas eu tenho um pai no céu. Que eu preciso obedecer o meu pai da terra terreno, mas eu preciso obedecer mais ainda o do céu. Para que eu possa chegar à vida eterna, né? Então hoje, sexta-feira da paixão, o que é que a gente... Seria muito bom que a gente visse um dia silencioso, um dia de meditação, um dia que a gente pudesse tirar, não é? Porque nós, seres humanos, a gente tem aqui na Terra um ano, né? Um ano, vamos por parte. Um ano a gente tem 365 dias para viver, para farrar, para fazer tudo o que a gente deseja aqui. De bom, de ruim, seja lá o que for. Mas a gente tem um único dia, que é a sexta-feira da paixão, que poderíamos guardar de verdade, e a gente não faz, não é? Infelizmente, muitos por ignorância, né? A gente fala em ignorância, mas não ignorância verbal, mas ignorância do entendimento, de entender. Eu digo porque eu já fui ignorante. Eu também vivi a Sexta-feira Santa nas festas, muitas vezes tomando meu vinhozinho, né, com churrasquinho. Churrasquinho não, que eu sempre comi peixe, né? Porque a minha mãe sempre colocou o peixe ali, mas o tiragostozinho ali era um peixinho. É um peixinho de coco, é uma comidinha de coco, é um quibebezinho, é um bredozinho de coco, que eu não gosto, mas, né, tá lá na mesa. É um arrozinho, é um feijãozinho. Então ali você vai entrando no vinho, tal. E chega um momento que você passa o dia todinho ali no seu vinhozinho, né? E aí, o que foi que você viveu da Semana Santa? Nada. O que foi que você viveu da sexta-feira, pelo menos santa? Nada. Né? Não houve um respeito, não houve uma... Como é que se diz? Um silêncio, não houve um silêncio para que eu possa
meditar as minhas coisas erradas. Meu Deus, como que eu estou vivendo, né? Como que eu estou vivendo? O Senhor morreu por mim dessa forma, mas eu estou vivendo de uma forma completamente errada. Me dá pelo menos a graça de eu cair na real e sair dessa. Ou então que eu encontre a tua palavra em algum lugar, né? Para que eu possa me converter, né? Então, é disso que a gente precisa, o ser humano precisa. Às vezes, muitas vezes a gente olha assim, né, para outras denominações que não vivem isso tão intensamente assim. Muitas denominações acham isso uma besteira porque dizem que Jesus ele já está vivo, não é? Ele já foi ressuscitado, ele já está vivo, ele já está agindo no nosso meio. Para que lembrar a derrota? Para que lembrar coisas ruins? Não é? Para que colocar um filme da Paixão de Cristo que é tão doído, não é? Erro. Assistir um filme da Paixão de Cristo é renovação para nós, mas a gente não quer. Muitos de nós não queremos assistir porque é uma coisa que é pesada, não é? Se você for assistir aquilo ali, você vê que o que você faz não condiz com a vontade de Deus, não é? A tua consciência ela pesa. Então, muitas vezes eu não quero nem assistir, eu não quero nem saber o que ele passou, né? É aquela coisa, ele morreu porque ele quis. Quando eu pego a Sexta-feira da Paixão e transformo isso em farra, em festa, em bebedeiras, em orgias, em coisas assim que o mundo oferece todos os dias, todas as horas e todos os instantes da nossa vida, é como se eu olhasse para Jesus e dissesse, eu não tenho nada a ver com a morte dele, não. Eu não tenho nada a ver porque ele escolheu morrer por mim, não. Ele quis. Ele quis. É como se eu falasse isso. Sabe quando acontece assim, muita gente vê muito em repórter, né? Assim, acontece de uma pessoa muitas vezes passa na frente de algum tiro, de alguma coisa, né? Para salvar outra, muitas vezes. E toma aquele tiro e aquela pessoa morre, salvando quem era o alvo, né? E aí é como se a pessoa que se salvou dissesse, eu não mandei ele passar na minha frente. Ele morreu porque ele quis. Mas rapaz, mas fulano morreu por tua causa, morreu para te salvar. Mas eu não tenho nada a ver com isso, não. Eu não empurrei fulano e também não mandei ele ir na minha frente. Então ele morreu de graça porque ele quis. Então assim, ingratidão. Ingratidão é a palavra certa, não é? Então hoje é um dia do silêncio, é um dia de silêncio, assim como o sábado também. Continuamos no silêncio no sábado. Antigamente eu lembro que a minha mãe não podíamos fazer nada. A gente acordava, né? E a gente, mesmo sendo criança, né? Ela era bem rigorosa e ela explicava que a gente não podia fazer nada, não podia varrer casa, não podia costurar, não podia fazer nada, nada. Então era um dia que não se fazia nada, né? Não fazia almoço, o almoço era feito um dia antes e assim, era só aquele dia para estar ali, né? Ali vivenciando aquilo ali, lendo a palavra de Deus, muitas vezes assistindo um filme, alguma coisa assim na televisão, mas era um dia de silêncio. Hoje em dia não. Hoje em dia, se as pessoas elas não tiram um feriadão para passear, para fazer, para acontecer, elas estão em casa, mas elas estão farrando, não é? Quando elas não saem de casa, tem festas por aí, tem bebedeiras por aí. Então, assim, infelizmente, são coisas que vêm do próprio católico, do próprio católico, né? Entre aspas, das pessoas que têm um título de católico, não é? Muitos serão perdoados pelo fato de não entender nada sobre a palavra de Deus. E muitos que entendem não participa de nada. Não quero saber, eu vou pro meu feriadão, né? E foi um feriadão muito massa, né? Muito massa. Se não fosse um feriadão de Semana Santa, né, seria um descanso maravilhoso, uma praia, né? Porque foi sexta, sábado,
domingo, segunda, né? Segunda-feira tá aí o feriadão, né? Dia de Tiradentes, feriadão. Mas aí as pessoas, elas não tiram nem a sexta-feira, porque você pode do sábado para lá. Não tira nem a sexta-feira, que é o dia mais do silêncio, né? Não, elas querem começar a bebedeira da sexta-feira, então começam de hoje. Então é sobre isso, né? A gente precisa entender mais as coisas de Deus. A gente precisa mais respeitar as coisas de Deus. Eu falo para os católicos, as pessoas que são, né, católicas, que vivem esse mistério. Hoje é um dia que a gente não tem missa em canto nenhum. Tivemos a missa do Lava Pés ontem. Hoje temos às 3 horas da tarde. Isso tudo que a gente relatou aqui, não é feito na igreja, né? O padre faz ali o papel de Jesus Cristo, as outras pessoas fazem o papel de Pilato, e ali eles vão narrando esse evangelho aqui, não é, às 3 horas, e quando chega às 3 horas da tarde em ponto, já estamos todo mundo lá, e ali tem um momento da morte de Jesus. É um momento que todo mundo se ajoelha, tal. Depois, né, tem umas igrejas que fazem assim uma encenação muito bonita, né? Chegam a tirar, é como se aquela cruz que fica na igreja, aquela cruz grande, né, eles fazem aquela encenação de tirarem Jesus, é como se Jesus já tivesse morto na cruz. Então eles tiram ali aquela estátua, ali aquela cruz, deita no chão, que é a coisa mais linda do mundo, muito emocionante para você que tá ali vivendo verdadeiramente, é como se você estivesse lá quando aconteceu, né? E aí eles tiram aquela cruz, eles deitam a cruz e eles tiram, né, o boneco, né, o Cristo de gesso ali, eles tiram, eles desparafusam ali, eles tiram, e eles pegam aquilo ali com cuidado e colocam, né, no leito ali, aonde ele vai ser levado para o túmulo. Então, assim, é muito emocionante. Ah, vocês são uns idólatras. Vocês pegam aquelas estátuas achando que é Jesus Cristo. Jesus Cristo está vivo já, né? É só uma encenação, é só uma lembrança. E você vive verdadeiramente. Você sabe que aquilo é um boneco, você sabe que aquilo é de gesso, se aquele escapulir da mão das pessoas vão quebrar. Ali não tem nada, nada ali, não é Jesus Cristo que está ali. Mas a gente está lembrando, né? A gente está lembrando de que forma ele morreu por nós. Então, se você é insensível a ponto de não se converter em nada, de não se arrepender de nada de errado que você faz, me desculpe, mas a coisa para você tá feia, né? Tá feia. Então, a gente vive aquele momento e depois a gente sai em procissão com aquela mesma estátua ali. Aquela mesma estátua é botada lá em cima e a gente sai em procissão do Senhor morto, né? Procissão do Senhor morto, aonde somos totalmente criticados por outras denominações. Ah, lá vai os idólatras com a estátua achando que é Jesus Cristo. Estão adorando a estátua, estão fazendo e acontecendo. Não estamos adorando nada de gesso, nada de madeira, não. Sabemos que ele já está vivo, já está no nosso meio. E nós católicos é que sabemos mesmo, porque a gente adora o Deus vivo na Santa Eucaristia. Temos a Santa Eucaristia, que é Jesus vivo. Então a gente não acredita em estátua, em nada, não é? Mas a gente vai fazer valer ali a Sexta-feira Santa. Aí vem o sábado de Aleluia, né? Que também é um dia de silêncio, que é a espera. Dentro de nós estamos esperando ele ressuscitar no domingo de Páscoa, não é? Para que a festa seja grande no nosso coração. E depois a gente volta ao normal, né? A gente volta a vivenciar o nosso Deus milagroso, nosso Deus vivo na Santa Eucaristia. Amém. O vídeo ficou um pouquinho estendido, mas valeu a pena, né? A gente precisa falar um pouquinho sobre isso, não é verdade? Então, para quem tem paciência de ouvir,
né? O vídeo todo. Parabéns, né? Uma boa sexta-feira para vocês, santa, né? Na paz de Deus. Quem puder ir à igreja, vá à igreja. Quem puder ir à procissão, vá à procissão. Viva a Semana Santa. Viva a Semana Santa que você viveu e a Sexta-feira Santa, né? Que é o finalzinho de tudo, né? Hoje não é dia de se esbanjar, de comer, né? A comida de milho, de peixe, que é uma delícia, né? A comida de coco e tal. Comer moderadamente, né? Um pouquinho de cada coisa ali no almoço, né? Fazer um jejumzinho, uma coisa durante o dia, né? Comer o peixe, que é especial. Tirar hoje a carne, para você que entende, em respeito a tudo isso que Jesus passou aqui nessa leitura, né? Então vamos lá. Vamos viver a nossa Sexta-feira Santa. Amém? Um bom dia para vocês e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.